Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos os irmãos dos quatro cantos da terra. Todos os irmãos que são servos do Deus vivo estão se esforçando para agradar o Deus vivo, andar na presença do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje aqui, irmãos, eu vim fazer um vídeo aqui para falar sobre predestinação. Falar um pouco sobre predestinação, né? E que Calvino defendia 5 pontos. Mas eu não vou falar aqui dos 5 pontos. Vou tentar ficar aqui falando um pouco sobre livre-arbítrio, falar um pouco de livre-arbítrio e depravação total, né? Que diz que o homem é depravado total. De logo eu vou dizendo que o homem não é depravado total, né? Porque quem é depravado total? Satanás e os demônios. Se você aceita que você é depravado total, você é um demônio, né? Você tem que entender isso, que depravado total é Satanás e os demônios, que já foram julgados. Você não é depravado total. A Bíblia não nos chama de depravados totais. A Bíblia nos chama de pecadores, porque todos os pecados destituídos da glória de Deus estão. Em todo canto que você for procurar nas Escrituras, a palavra de Deus nos chama de pecadores. Eu sou um pecador. Há muita diferença de depravado total. Porque você tem que entender o seguinte: aonde está o pecado, né? A nossa luta é contra o quê? Contra a carne. Contra a carne em que termos? Contra o pecado. Mas não contra a carne, contra as pessoas. Não, você não pode estar discutindo ou isso ou aquilo outro com as pessoas. Agredindo ou ofendendo as pessoas. Mas você tem que falar a verdade. Porque Jesus disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, nas regiões celestiais. Onde essas regiões celestiais? A minha casa, a sua casa que você é crente, você é cristão, e a congregação. Então, nessas regiões celestiais, você tem que estar lutando contra o pecado, lutando contra o Satanás, porque o Satanás quer colocar pecado dentro da tua casa e dentro dos teus familiares. Nos teus familiares, você tem que estar todo dia lutando contra o pecado, não aceitando o pecado dentro da tua casa, uma região celestial. Outra região celestial, a congregação. Então você tem que estar lutando contra o pecado dentro da congregação, porque a congregação é uma região celestial. Então você está ali no meio daquela, ali a congregação dos santos. Está todo mundo reunido ali, a congregação dos santos. Predestinação, irmão, predestinação é errado falar? Não, porque a Bíblia fala sobre predestinação. Agora, quando é uma predestinação interpretado errado, como Calvino interpretava, aí isso aí, ó, se você for analisar alguns textos de Calvino, você vai ver que não tem inspiração divina, celestial, e sim uma inspiração diabólica. Eu vou mostrar já uma frase de Calvino. Vou mostrar uma frase de Calvino que ele defendia a predestinação. Então, predestinação tem na Bíblia? Tem. Quando Jesus, se você for olhar lá em Gênesis, a predestinação, aonde é que começa a predestinação? Quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele diz desse jeito, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem tinha que ter a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Ele tinha o livre-arbítrio. Aí o que foi que ele fez? Ele escolheu o quê? Pecar. Quando o homem pecou, o homem não perdeu o livre-arbítrio. Ele continua com o livre-arbítrio. Mas o que é que os calvinistas dizem? Que o homem não tem livre-arbítrio. Como é que eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui? Porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu tenho livre-arbítrio. Já falando um pouco aqui sobre livre-arbítrio,
Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo falando sobre livre-arbítrio. Falando sobre livre-arbítrio. Eu vou ver se eu pego e faço uns 3, 4 vídeos falando sobre isso, sobre predestinação, né? Incluindo os 5 pontos que Calvino pegava e falava, né? Vamos tentar mostrar a deturpação, como Calvino via as escrituras. É deturpado o jeito que Calvino vê as escrituras. Ele diz que o homem não tem livre-arbítrio. Ele dizia que o homem não tem livre-arbítrio. E os calvinistas defendem que o homem não tem livre-arbítrio. Amém? Vamos ver Jesus dando uma parábola. A parábola das 10 minas. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Jesus está falando a respeito de uma parábola, né? Aí ele diz assim, ó, a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Ele está falando do evangelho, tá certo? Ele está dizendo que ele confiou o evangelho ao povo dele e agora vocês vão negociar e vão anunciar o evangelho. Só que, quando ele chega aqui no versículo 14, em Lucas 19, versículo 14, ele diz assim, ó, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Não é que ninguém arrebata nada das mãos de Deus, das mãos de Jesus. Ele mesmo as dá. Porque Jesus diz assim, ninguém arrebata nada das minhas mãos. Eu mesmo as dou. Falando sobre a respeito da morte dele. Tem o poder de dar e de restituir. Quer dizer, ele entrega a pessoa. Se a pessoa pega e diz assim, eu não quero servir a Deus. Deus não vai te obrigar, irmão. Você servir a Deus. Aí ele pega e diz assim, ó. Ele está dizendo claramente, ó. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. No versículo 27 ele diz assim, quanto porém a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-o na minha presença. Ele está dizendo que o homem tem livre-arbítrio, irmão. O homem tem livre-arbítrio e é você que escolhe se você quer fazer ou não quer fazer. Deus, o Espírito Santo só te mostra o que é certo e o que é errado. E ele manda você pegar e escolher. Escolhe o certo. Vamos ler aqui a frase de Calvino. Tá certo? E antes que eu leia aqui a frase de Calvino, também eles dizem que nós somos o quê? Depravados total. Você não é depravado total. O homem, ele comete erros, comete pecados, que você pode se arrepender. Como que o homem é depravado total? Que aqueles homens que não viram Jesus, Enoque, que andou com Deus e Deus tomou Enoque para si. Me explica aí. E hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito. Quantas pessoas você já viu sendo arrebatado ao céu? E as Escrituras só falam de Enoque e Elias. Como que eles eram depravados totais? O homem não é depravado total. Quem é depravado total é Satanás e os demônios. Não aceite ninguém dizer que você é depravado total. Você é pecador. O pecado, irmão, ele está na nossa carne. O pecado. Como assim, irmão? Na célula. Deus diz assim, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, o meu bisavô pecou, o meu avô pecou, o meu pai pecou. Eu andava em pecado, mas eu o quê? Me arrependi. Então eu quebro a maldição. Porque eu confessei o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai e te pergunta, você vai continuar pecando, visitando a 3ª e 4ª geração, você vai continuar pecando
Ou você vai se arrepender? Aí você vai e confessa Jesus Cristo. Mas já as escrituras lá, nessa parábola das minas, mostra claramente que tem alguns que dizem assim, não, eu não quero que você reine sobre mim. Você está dizendo que você não quer que Jesus reine sobre a sua vida. Jesus respeita. É livre-arbítrio. Jesus não é um ditador. Não é um Hitler. Ele não obriga ninguém a servir a ele. Agora vamos pegar e ler aqui a frase de Calvino. Vou colocar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Para tentar mostrar aí, ó. Essa aí é a frase de Calvino. Ó. Ó. A frase de Calvino, certo? Eu vou ler a frase dele para vocês e vocês meditam aí na casa de vocês. E aí essa minha observação, né? Essa minha observação aí, ó. Essa minha observação, ó. A observação. E aí a frase emblemática de Calvino sobre predestinação. Agora, deixa eu ler aqui a frase de Calvino. Ó, Calvino disse, chamamos predestinação do decreto de Deus, pelo qual ele compacta consigo mesmo o que ele queria tornar-se de cada homem, pois todos não são criados em condições iguais, mas a vida eterna é predestinada para alguns. Condenação eterna para os outros. Como qualquer homem foi criado para um ou outro desses fins. Falamos dele como predestinação à vida ou à morte. Aí eu coloquei a observação, a minha observação, né? Inspirada por Deus em nome de Jesus. Predestinação sem livre-arbítrio, que Calvino não defendia livre-arbítrio. Ele dizia que o homem não tem livre-arbítrio. Aí, predestinação sem livre-arbítrio fica muito bonito para a doutrina da salvação. Agora, explica predestinação para a doutrina do inferno. Calvino dizia que Deus era o próprio Satanás. Jesus representando Deus no bem e Satanás representado no mal. E Satanás representando no mal. Jesus representa Deus no bem e Satanás representa no mal. É só ler a frase de Calvino aí em cima, né, que eu coloquei. Se eu ver que a imagem não ficou legal e que a gravação não ficou legal, eu vou pegar e escrever e vou colar na tela. Aí, ó. É só ler a frase de Calvino aí em cima. Isso é uma blasfêmia sendo ensinado nas igrejas. Agora vamos, ó, analisar aqui a frase de Calvino. Ó. Chamamos a predestinação do decreto de Deus, pelo qual ele compacta consigo mesmo o que ele queria tornar-se, ser de cada homem. Presta atenção o que é que ele está querendo dizer nisso aqui. Ele está querendo dizer o quê? Que uma pessoa que faz o bem, o homem não tem livre-arbítrio, certo? Se o homem não tem livre-arbítrio, a pessoa que faz o bem, todo o bem que ele faz, é Deus que está fazendo nele. E toda a ação que esse homem faz, embora que ele seja do bem, é Deus que está fazendo nele. Amém? Ah, isso é maravilhoso. Por quê? Porque é Deus que está fazendo tudo em mim e eu não preciso fazer nada. Fico só me movimentando e Deus vai fazendo tudo. Amém? Isso é muito bonito, irmão. Na salvação, na doutrina da salvação. Mas, se tu for agora, como ele pegou e escreveu aqui a frase, ó, chamamos a predestinação do decreto de Deus, pelo qual ele compacta consigo mesmo o que ele queria ser de cada homem. Agora, vamos para a doutrina da condenação. Não estou falando da salvação. Nas congregações, só falo na doutrina da salvação. Mas agora vamos na doutrina da condenação. A doutrina da condenação. Porque do mesmo jeito que ele diz que na salvação o homem não tem livre-arbítrio, aí o homem vai para cá, e tudo é Deus. Tudo que o homem faz
é Deus no homem. Calvino diz que dizia que tudo que o homem faz é Deus no homem. O homem de bem é Deus no homem de bem. E o homem do mal? O homem que pratica todas as maldades? Aí o homem que pratica todo tipo de perversidade? Os bandidos, os ladrões, os estrupadores, os assassinos, todo tipo de bandido, todo tipo de sequestrador, todo tipo de traficante. Aí Calvino dizia que era Deus que estava sendo completo naquele homem, porque aquele homem ali, Deus estava querendo ser o que ele queria ser naquele homem. Entendeu? Então, se o homem não tem predestinação, o homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio na salvação, tudo é Deus que faz no homem, tudo é Deus que faz no homem, o homem não tem livre-arbítrio. Calvino dizia que o homem não tinha livre-arbítrio. Então, se tudo é Deus que faz no homem, Deus recebe os elogios, recebe tudo, certo? Todos os elogios, tudo que você fizer. Se eu movimentar aqui um copo, se eu movimentar uma garrafa, um prato, se eu for ali na janela, tudo é Deus fazendo em mim. Por quê? Porque eu não tenho livre-arbítrio. Dizia Calvino, eu tenho livre-arbítrio. Deus pega e mostra o certo e o errado. E pergunta, qual é que tu quer escolher, Cleuto? O certo ou o errado? Aí Deus diz assim, o Espírito Santo, escolhe o certo. E eu vou escolher o certo. Livre-arbítrio, irmão. E quando eu peco, Deus pergunta, qual é que tu quer escolher, irmão? Certo ou errado? Aí Deus diz, escolha o certo. Aí eu tenho livre-arbítrio, não quero agradar a Deus, o que é que eu faço? Escolho o errado. Livre-arbítrio, irmão. Agora, se tu diz que o cristão, você que defende a predestinação, segundo o calvinismo, você diz que o homem não tem livre-arbítrio, você diz que todos aqueles presos que estão nos presídios, Deus está vivendo neles. E Deus está sendo eles como Deus queria ser. Irmão, misericórdia. Você está dizendo que Deus é o próprio Satanás. Leia a frase aí, congele no seu computador. Leia a frase. Isso é uma blasfêmia que é ensinado dentro das igrejas. Tá aqui, é claro na frase. Essa frase é de Calvino. Essa frase é de Calvino. Ele queria tornar-se ser de cada homem. O que ele queria ser de cada homem. Você pregar doutrina da salvação baseado no calvinismo sem livre-arbítrio é bonito. Para quem? Para quem está salvo. É muito lindo. Porque é Deus fazendo tudo em todos. Você não faz nada. Você não faz nada. Tudo. Já está feito. Foi Deus que fez em você. Mas só que se você for pregar essa doutrina do inferno, da condenação, aí você está dizendo que os presos ali, ele não estrupa ninguém, não mata ninguém, não esfola ninguém, não vende cocaína, não vende droga, não é um bandido. Tudo é Deus. Tudo é Deus que está fazendo. O que foi que Calvino fez? Colocou o Satanás de lado e botou a culpa todinha em Deus. Esse ensinamento é diabólico. Esse ensinamento é diabólico. Ensina ao homem a dizer que Deus é mau. E Jesus disse, por que me chamas de bom? Só um é bom, é Deus. Ele é eternamente bom. Ele é eternamente misericordioso. Ele é eternamente amor. Ele é eternamente justiça. Medite, meu irmão. Você não é um depravado total. Quem conhece todos os tipos de pecado é o Satanás. Tu só é tentado em alguns pecados. Deus mostrou os 10 mandamentos para nós. Deus mostrou os 10 mandamentos, que são os pecados básicos que o homem pratica. E fora esses pecados, tem muitos outros.
Mas nem todo mundo é idólatra, nem todo mundo rouba, nem todo mundo mata, nem todo mundo desonra pai e mãe. O Satanás, ele vai trabalhar naquilo que ele vê que você é fraco. Se você é um idólatra, gosta demais, Satanás vai se esforçar para fazer você idólatra. Então você não é um depravado total. Você é o quê? Pecador. Você conhece alguns pecados e praticou no passado. Agora você é cristão, você se arrependeu. E como é que eu faço agora, irmão Cleuto? Eu vou lutar contra o pecado em nome de Jesus. Porque outrora os meus antepassados cometeram pecados horríveis. Agora eu tenho conhecimento de um Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sirvo agora ao Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus. E agora eu vou me esforçar para quê? Para servir a Deus. Os pecados que os meus antepassados praticaram, e eu observo que como eles viviam, estava tudo errado diante de Deus, eu vou viver agora numa vida reta diante de Deus. Vou viver uma vida reta diante de Deus pela fé. Porque esse nome me dá poder, esse nome, Jesus Cristo, me dá poder para me lutar contra o pecado. E aonde está o pecado, irmão Cleuto? No DNA do homem. No DNA. Nas células do homem, que vai até o cérebro. Se movimenta no corpo todinho. Então o pecado está no DNA do homem. Por isso o homem tem vontade, às vezes, de pecar. É só você pegar e observar, meu irmão. Por que é que hoje, com a tecnologia que nós temos, qualquer pessoa que senta numa cadeira de um dentista, ele fica todo se tremendo? Pode ser o homem mais valente que for. Pode ser o homem mais valente que for. Sentou na cadeira do dentista, vai dizer que vai abiturar, ou vai fazer um canal, ou arrancar o dente dele, ele fica suando frio, com medo. Porque os nossos antepassados, como era que arrancavam um dente? Pegavam um pedaço de ferro e uma pedra, tacava no dente e arrancava. Dependendo de como batesse naquele ferro, arrancava 1, 2 dentes, ou 3 dentes de uma pancada só. Naquele tempo não tinha anestesia. 1000 anos atrás não tinha anestesia. 2000 anos atrás não tinha anestesia. O que é que acontecia? Não tinha anestesia e nem quem costurasse, desse os pontos. A pessoa podia sangrar e morrer. Então toda vez que uma pessoa chegava para arrancar um dente, ficava preocupado se quando fosse arrancar aquele dente, se ela ia morrer. As células daqueles antepassados vai passando numa árvore genealógica, passando de um para o outro, 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 até chegar a eu e você. Então hoje, por isso que nós, quando chegamos a sentar numa cadeira, nós somos receosos, por causa dos arquivos que tem nas nossas células. Então o pecado, ele está no DNA do homem. Então cumpre a você se santificar, lutar contra o pecado, lutar contra as coisas erradas e viver uma vida reta para Deus. Por isso você pode prestar atenção, calvinista nenhum, igreja nenhuma calvinista prega arrependimento de pecado. E você tem que se arrepender, você tem que se arrepender de seus pecados, das suas iniquidades, de todas as suas maldades e confessar o nome de Jesus Cristo, para que você possa ser salvo, receber o Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas iniquidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva para Deus e não aceite ninguém dizer que você é depravado total. Se você aceitar a pessoa dizer para você que você é depravado total, a pessoa está dizendo que você é um demônio, que você é filho do Satanás. E você não é depravado total. Você é um pecador. A diferença. Quando alguém pegar e dizer assim, irmão, você é um depravado total, me mostra o versículo. Do jeito que você está dizendo que eu sou o depravado total, me mostra o versículo dentro da Bíblia. Do mesmo jeito, quando você pega e pergunta também para um católico,
que os católicos querem ser idólatras. Me mostra um versículo. Um homem carregando uma imagem, um servo de Deus carregando uma imagem sendo idólatra. Deus dizendo que eu tenho que ser idólatra. Me mostra um versículo. Não tem. Então, do mesmo jeito, você não é depravado total, você é pecador. Pecador. Confesse o nome de Jesus Cristo. Viva para Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse o nome de Jesus. Viva uma vida em vigilância. Vigie. Ore. Jejue pela sua congregação. Ore pela sua congregação. Peça a Deus que Deus venha dar dom de entendimento e dom de conhecimento da palavra de Deus. Que as pessoas pedem tudo a Deus, mas não pedem dom de entendimento e dom de conhecimento da palavra de Deus. A paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.